Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção, porque o que vou te contar pode salvar sua alma de uma prisão que você mesmo construiu, tijolo por tijolo. Existe uma pergunta que queima por dentro, um sussurro persistente que você tenta abafar com o barulho do dia a dia. E se o cansaço que te paralisa, a dor que migra pelo corpo sem um diagnóstico claro, o vazio que te acompanha nas madrugadas, não forem apenas sintomas de estresse, mas sim a sua alma gritando desesperadamente que você está violando as leis fundamentais do universo? Este é o momento de confrontar o espelho. Você está carregando um peso que não é seu, vivendo uma vida que não te pertence, e o seu corpo, meu querido, está se tornando o campo de batalha, onde a mentira da sua realidade colide brutalmente com a verdade cósmica. Se você está sentindo um vazio inexplicável, atenção, isso pode ser um aviso do céu. Eu sei que tem noites que você não consegue dormir pensando nos problemas, sentindo-se abandonada, como se ninguém te entendesse. Você já se perguntou, por que eu? Por que tanto sofrimento na minha vida se eu tento fazer o certo? O que vou te revelar agora, a maioria das pessoas ignora, e depois é tarde demais. Se você não ouvir essa mensagem até o final, pode perder a chance de mudar seu destino, porque existe uma armadilha espiritual sutil que está destruindo famílias inteiras, e o sinal dela está vibrando agora mesmo no seu sistema nervoso. O mestre Thoth Jehuti, o mensageiro dos deuses, aquele que registrou a gnoses nas tábuas de esmeralda, nos ensinou que o corpo é o templo, mas também o registro vivo de cada desarmonia mental. Ele nos mostrou que a doença não surge do nada. Ela é o resultado final, a manifestação densa de uma vibração que se desajustou na mente. Não se trata de uma simples dor de cabeça, meu filho, mas sim da mente única, tentando forçar o alinhamento através do sofrimento físico. O que você está sentindo agora? Essa fadiga que os médicos não conseguem explicar, essa angústia que te sufoca no meio da tarde, é a linguagem cifrada do seu eu superior, avisando que você se desconectou da fonte, que a lei do mentalismo foi ignorada e que você permitiu que a ilusão do mundo externo se tornasse mais real do que a sua própria essência. Este sinal que seu corpo está emitindo e que a ciência moderna insiste em medicar sem entender a raiz é a polaridade desregulada. Thoth nos ensinou que tudo é duplo, tudo tem polos e que o oposto está na verdade conectado. Quando você insiste em viver no polo da escassez, mesmo tendo abundância, quando você se agarra ao medo, mesmo sabendo que a coragem é a outra face da mesma moeda, quando você se fixa na dor e na memória do passado, você cria um nó energético tão denso que a própria matéria começa a se contorcer. Seu corpo está te avisando, através de espasmos e tensões crônicas, que a balança da sua vida interna pendeu demais para um lado. E se você não restaurar o equilíbrio da dualidade, a estrutura física, o seu instrumento de manifestação neste plano vai ceder. A grande revelação de Thoth é que o sofrimento físico é, na verdade, um chamado à memória. Ele nos lembra que somos seres tripartidos, espírito, alma e corpo, e que o corpo é o último a reclamar, mas o mais alto. O sinal não normal que você está experimentando é a dor da separação, a memória celular do dia em que você se permitiu esquecer quem realmente é, trocando a vastidão da consciência pela segurança estreita do ego. A ansiedade não é um defeito químico, mas sim a velocidade da sua alma tentando fugir da lentidão da sua vida atual, um descompasso vibracional entre o que você é potencialmente e o que você aceitou ser. O que está em jogo aqui não é apenas sua saúde física, mas a sua jornada evolutiva, a sua capacidade de retornar ao estado de sabedoria original antes que o véu da ignorância se torne permanentemente opaco. Escreva a palavra sabedoria nos comentários para selar este compromisso com a verdade que reside em você. O mestre Jehuti, com sua clareza cristalina,
nos alertou sobre a armadilha do esquecimento. Ele dizia que o ser humano é o único que, tendo nascido na luz da unidade, escolhe vagar na sombra da dualidade. O sinal não normal que o seu corpo te envia, meu querido, é o grito do templo de Atlântida que vive dentro de você, lembrando-o das leis eternas que regem o cosmos e que não podem ser violadas impunemente. A lei do ritmo é inquebrável. Tudo flui e reflui, tudo sobe e desce. Se você está estagnado, paralisado pelo medo ou pela rotina, o ritmo da vida não pode fluir através de você. E o resultado é o bloqueio, a inflamação, a doença que se manifesta como um excesso de energia reprimida. Pense comigo, no silêncio da sua mente, na última vez que você se sentiu verdadeiramente leve, sem o peso da expectativa alheia. Aquele momento de paz, de alinhamento perfeito, é a sua frequência original. O sinal de desarmonia é tudo aquilo que te afasta desse centro. Thoth nos ensinou que somos co-criadores, mas a maioria vive como vítimas, esperando que o universo resolva seus problemas. Quando você entrega seu poder, quando você se recusa a exercer a lei do mentalismo e criar sua realidade conscientemente, o universo responde com o caos, e esse caos se materializa na sua saúde. Seu corpo está te avisando que você precisa assumir o cetro da sua vontade, ou o mundo exterior continuará te moldando e te esmagando. O que Thoth nos implorava para entender era a simplicidade profunda da lei da correspondência. Assim como é em cima, é embaixo, e assim como é dentro, é fora. A dor física que você sente é o espelho exato do conflito espiritual que você está ignorando. Se há rigidez no seu corpo, há inflexibilidade na sua mente. Se há inflamação, há raiva e ressentimento não resolvidos queimando sua alma. O corpo está sendo um escravo da mente desordenada. O sinal não é apenas um sintoma. É um hieróglifo que só você pode decifrar. E a chave para decifrar este hieróglifo é a introspecção profunda, o mergulho na caverna da sabedoria, onde Thoth depositou os segredos de milhões de anos. Muitas pessoas assistem vídeos como esse e não mudam nada, e depois reclamam que o universo não ouve suas preces. A verdade é que o universo não responde a palavras vazias, ele responde à vibração. E se a sua vibração é de doença, de medo, de escassez, não importa quantas orações você faça, você continuará atraindo o eco da sua própria desarmonia. O mestre Thoth nos ensinou que a prece mais poderosa é o alinhamento da mente, do coração e do corpo. O sinal não normal é um chamado urgente para que você pare de fingir que está tudo bem e comece a reorganizar o seu templo interno. Existe uma armadilha sutil que Thoth descreveu como o sono dos vivos. É o estado em que a alma está presente, mas a consciência está adormecida, viciada nos dramas da terceira dimensão. O sinal físico que te incomoda, a dor crônica que te visita sem motivo aparente, é o seu eu superior tentando te acordar desse sono. É a alma batendo na porta do corpo dizendo: acorde, temos trabalho a fazer. Você não veio a este plano para sofrer ou para ser pequeno. O sofrimento é o megafone da alma. E se o megafone está gritando, é porque você tem estado surdo aos sussurros. Essa jornada de autodescoberta é inevitável. Thoth nos assegurou que todo ser humano, mais cedo ou mais tarde, será forçado a confrontar a verdade de seu próprio ser. O sinal não normal pode ser a sua última chance de escolher o caminho da sabedoria antes que a lei do karma, a lei de causa e efeito, se manifeste de uma forma mais drástica. Toda ação, todo pensamento, toda emoção gera um retorno. Se você semeia o caos mental, colherá a desordem física. É uma equação perfeita, e a dor é apenas o resultado da matemática cósmica que você ignorou.
o grande mestre da sabedoria, nos deixou a fórmula para a saúde e o alinhamento, o domínio da mente sobre a matéria. Ele disse: domine a mente e a matéria será sua escrava. O sinal de alerta do seu corpo é a prova de que a matéria ainda está no comando. Você se permite ser arrastado pelas emoções, pelas notícias ruins, pelas mágoas antigas, e o seu corpo fielmente reproduz essa submissão. A fraqueza física é a manifestação da fraqueza da vontade. Para reverter o sinal não normal, você precisa reaprender a governar o seu reino interno, a sentar-se no trono da sua própria consciência, e não permitir que as forças externas ditem a sua paz. Escreva a palavra luz se você está pronto para despertar dessa ilusão. Tote nos ensinou que a ignorância é o único pecado e a única doença verdadeira. A doença que se manifesta no seu corpo é a ignorância das leis. O sinal não é um castigo, mas uma correção. É o universo te puxando de volta para a rota. Pense na sua vida agora. Onde você está vivendo em contradição com seus valores mais elevados? Onde você está dizendo sim quando deveria dizer não? Onde você está permitindo que o medo de decepcionar os outros te leve a decepcionar a si mesmo? O sinal não normal está aí para te forçar a parar e a reavaliar. É um pedido de socorro da sua essência mais pura, aprisionada na rotina e no medo. A filosofia hermética é clara. O corpo é um microcosmo do universo. Tudo o que acontece lá fora está refletido aqui dentro. Se o macrocosmo está em ordem, o microcosmo deve estar em ordem. O sinal que você está sentindo, essa pressão inexplicável, essa insônia teimosa, essa falta de vitalidade que te esgota antes do meio-dia, é a prova de que o seu pequeno universo está em desequilíbrio planetário. É como se os seus próprios órgãos estivessem em revolta, cansados de seguir as ordens de uma mente que se perdeu na névoa da ilusão material. Thoth nos convida a sermos navegadores estelares, não náufragos. O mestre Thoth, o 3 vezes grande, aquele que conhecia os segredos do tempo e do espaço, nos alertou que o maior obstáculo não é o mundo, mas sim a nossa própria inércia. Você está cansado de lutar e parece que nada muda? Eu te entendo, mas Thoth diria que o que você chama de luta é, na verdade, resistência. Resistência em aceitar a verdade, resistência em se transformar, resistência em exercer a sua divindade inata. O sinal não normal é o atrito dessa resistência. Ele te força a parar de lutar contra o fluxo da vida e a começar a fluir com a lei. Ele nos deixou claro que a cura não é um processo externo, mas uma harmonização interna. O corpo se cura quando a mente para de gerar o caos. O sinal que te perturba é um convite para parar de buscar soluções rápidas e superficiais e mergulhar na fonte da sua própria consciência. É lá, no silêncio, onde Thoth nos encontrou e onde ele nos ensinou a alinhar as vibrações. O medo, a principal causa do desequilíbrio, é apenas uma vibração mais baixa. O amor, a vibração mais alta. Seu corpo está te pedindo para mudar o dial, para sintonizar uma frequência de vibração mais elevada. Pense no princípio de gênero, a dualidade que gera a criação, o masculino e o feminino internos. O sinal não normal, muitas vezes, é o conflito entre o seu lado ativo, masculino, ação, vontade, e o seu lado receptivo, feminino, intuição, nutrição. Estamos sempre ativando e nunca recebendo, sempre dando e nunca nos reabastecendo. O resultado é o esgotamento, a secura da alma que se manifesta como dor ou doença crônica. Thoth nos ensinou a honrar a dança sagrada de dar e receber, de inspirar e expirar. Você precisa de um momento de recolhimento para ouvir o que o seu corpo, o seu templo, está implorando.
O que é este sinal que Toth nos avisa? É a sensação de que o chão está sempre fugindo, a instabilidade emocional que se reflete como instabilidade física. É a incapacidade de manter o foco, o esquecimento, a névoa mental que impede a clareza. Toth nos ensina que a clareza é a manifestação da unidade e a confusão é a fragmentação da mente. Se você está confuso mentalmente, seu corpo responderá com desordem e sinais não normais de funcionamento. Muitos buscam a iluminação, mas ignoram o que está bem na frente deles. A verdade está escrita em cada célula, em cada respiração. O corpo é o livro mais sagrado que você possui. E o sinal não normal é o capítulo que você tem evitado ler. Toth nos lembra que a verdadeira magia não está em conjurar forças externas, mas em controlar as forças internas, em dominar os elementos que compõem o seu ser. Quando o seu elemento água, emoções, está turbulento, o seu corpo incha. Quando o seu elemento fogo, vontade, está apagado, você sente frio e falta de energia. Escreva a palavra verdade nos comentários se você está sentindo que essa mensagem é para você. A dor que não cede, a insônia que não passa, são mensagens codificadas da lei da causa e efeito em ação. Você pode ter esquecido a causa, mas o efeito está sendo sentido agora. E Toth nos diz que a única forma de interromper um ciclo kármico de sofrimento é através do conhecimento e da transmutação consciente. O sinal não normal é um convite para a alquimia interna, para transformar o chumbo da ignorância no ouro da sabedoria. Você precisa se tornar o alquimista da sua própria dor. Odi, o mestre dos arcanos, nos revela que o corpo humano é o receptáculo da consciência. E se esse receptáculo está danificado, é porque a consciência está sendo mal utilizada. O sinal não normal é a mente cósmica te forçando a honrar o seu veículo, a tratá-lo com a reverência que ele merece. Você está alimentando seu corpo com medo, com toxinas emocionais, com pensamentos de escassez e autocrítica. Como você espera que ele vibre na frequência da saúde e da prosperidade? É uma expectativa irreal. O ensinamento de Toth sobre a imortalidade não era sobre viver para sempre neste corpo físico, mas sobre alcançar a consciência que transcende a forma. Mas, para transcender a forma, você deve primeiro dominá-la, honrá-la e compreendê-la. O sinal não normal é um chamado à maestria. É o seu corpo dizendo: eu sou o seu instrumento, use-me com sabedoria, ou eu quebrarei. A saúde é o reflexo da sua maestria sobre a sua própria mente. Muitos tentam fugir do sinal, buscando distrações, anestesiando a dor. Mas Toth nos ensina que a dor é um portal. É a única forma que o corpo encontra de te fazer parar e olhar para dentro. O medo de enfrentar a dor interna é o que alimenta o sinal não normal. Você teme a sombra, mas a sombra contém a chave para a sua luz. A doença é o seu mestre mais severo e o sinal é a lição. O mestre nos dizia que a verdadeira liberdade não é a ausência de problemas, mas o domínio sobre as reações. O sinal não normal causa medo e ansiedade, mas você tem o poder de transmutar essa reação. Pela lei da transmutação, você pode elevar a vibração do medo para o amor, da dor para a gratidão. O sinal que te incomoda é apenas uma nota musical desafinada na sinfonia da sua vida. Você precisa encontrar a afinação correta, e a afinação reside na aceitação incondicional do momento presente, independentemente da dor. Escreva a palavra fé se você acredita no poder da sua mente de curar seu corpo. Toth nos deixou a promessa de que, ao compreendermos as 7 leis, seríamos capazes de nos libertar das correntes da doença e da limitação. O sinal não normal é a prova de que uma ou mais dessas leis está sendo desrespeitada. É a mente cósmica te lembrando que você não está separado do todo.
Quando você se sente isolado, o seu corpo responde com doenças autoimunes, atacando a si mesmo, porque a sua mente está atacando a ideia da unidade. A verdadeira cura começa com o reconhecimento da sua interconexão com tudo o que é. A dor crônica, o sinal que persiste, é a memória de uma emoção que você se recusou a sentir e liberar. É uma energia estagnada que se solidificou. Thoth nos ensinou a fluidez, a permear, a deixar ir. A rigidez do corpo é a rigidez da alma. Você está segurando mágoas de 5 anos atrás, ressentimentos de uma década, e o seu corpo, meu querido, está pagando o preço dessa carga emocional. O sinal é o seu corpo implorando para que você perdoe, principalmente a si mesmo, e libere o passado. O mestre Jehuti nos chamou de os filhos da luz perdidos no tempo. Perdemos o mapa, mas o mapa está tatuado em nossa própria pele, em nossos órgãos, em nosso sistema. O sinal não normal é o mapa reaparecendo através do incômodo. Ele te diz, vire à esquerda na introspecção, siga em frente na meditação e pare de correr na direção da distração. A verdade é que seu corpo sabe o caminho de volta para casa, mas sua mente egóica insiste em dirigir. O que Thoth nos convida a fazer é um ato de soberania. A soberania sobre o corpo, a soberania sobre a mente. O sinal não normal é a rebelião de um súdito maltratado. O verdadeiro rei ou rainha governa com sabedoria, nutrição e respeito por cada parte do seu reino. Quando você honra o seu corpo com a alimentação correta, com o movimento, com o descanso e, acima de tudo, com pensamentos elevados, o sinal desaparece porque a causa foi removida. O sintoma é apenas o mensageiro. Não mate o mensageiro, ouça a mensagem. Esta é a clareza que Thoth nos oferece. O universo é mental. O sinal de alerta não é um defeito de fabricação do seu corpo, mas um defeito de programação da sua mente. Você está rodando um software antigo, cheio de vírus de medo e limitação. Para eliminar o sinal, você deve atualizar o programa, instalando a verdade da sua divindade e a sabedoria das leis. É um trabalho constante, uma alquimia diária que transforma o medo em ouro. Escreva a palavra alquimia, se você está pronto para transformar sua dor em poder. O mestre nos ensinou sobre a lei do gênero, que é mais do que masculino e feminino. É a dualidade de receber e projetar. Muitas vezes, o sinal não normal surge porque estamos projetando energia negativa para fora, crítica, julgamento, e não estamos nos permitindo receber o amor e a cura que o universo nos oferece. É um bloqueio na circulação da energia vital. A cura é a permissão para receber o fluxo da vida sem resistência. Seu corpo está te pedindo para abrir os braços e o coração. Quando Thoth falou da chave da vida, ele não estava falando de um talismã externo, mas de um princípio interno. A capacidade de controlar o ritmo e a polaridade da própria existência. O sinal não normal é a prova de que você entregou essa chave. Você se deixou ser levado pela maré do caos coletivo. Para recuperá-la, você precisa de um mergulho diário no silêncio, onde a mente cósmica pode se comunicar, sem a interferência do ego barulhento. A dor que se manifesta é, na verdade, uma energia criativa mal direcionada. Thoth nos ensinou que toda energia é neutra, e o que a torna destrutiva ou construtiva é a intenção da mente que a dirige. O sinal não normal é a sua energia criativa se autodestruindo porque você a está alimentando com pensamentos de doença, de fracasso, de indignidade. Você está usando seu poder para criar o que você teme. A inversão é o milagre. Use essa mesma energia para projetar a saúde, a paz e a totalidade. Ele nos alertou que o maior engano é acreditar que somos pequenos, limitados, mortais. O sinal não normal é o corpo se comportando de acordo com essa crença limitante. Se você acredita que está destinado ao sofrimento, o seu corpo obedecerá. Thoth nos convida a lembrar da nossa linhagem estelar,
da nossa conexão com o infinito. A cura do sinal é a expansão da consciência para um nível onde a doença simplesmente não pode existir, pois ela é incompatível com a vibração da totalidade. Pense na metáfora da água. Se a água do seu corpo está estagnada, ela adoece. Se ela flui, ela se purifica. O sinal não normal é a estagnação. É o medo que paralisa o fluxo vital. Thoth era o mestre do movimento e da mudança. Ele nos ensinou que a vida é movimento e o universo está em constante dança. Você precisa se mover, não apenas fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente. Libere o que não serve, permita que o novo entre. É o ciclo da vida e da morte em ação dentro de você. Escreva a palavra fluxo, se você está pronto para liberar a estagnação. O mestre da sabedoria nos deixou um segredo sobre o tempo. Ele dizia que o passado e o futuro são ilusões. Apenas o presente é real. O sinal não normal, a dor crônica, é muitas vezes o passado teimosamente se manifestando no presente. É a incapacidade de viver o agora, livre das amarras da memória dolorosa. Para curar o corpo, você deve primeiro curar o tempo, ancorando-se na eternidade do momento presente, onde o sofrimento do passado não tem poder para ditar a sua realidade física. O ensinamento de Thoth é um convite à responsabilidade total. Não culpe o destino, não culpe os outros, não culpe a genética. O sinal não normal é a sua criação. E se você o criou, você tem o poder de desfazê-lo. É o princípio da causa e efeito levado ao seu nível mais pessoal e íntimo. A responsabilidade é o primeiro passo para a maestria. Quando você assume a autoria da sua dor, você automaticamente assume a autoria da sua cura. Ele nos ensinou que o universo é uma sinfonia de vibrações e cada um de nós é uma nota nessa orquestra. O sinal não normal é uma nota dissonante. A cura é o retorno à harmonia com a sinfonia cósmica. Para encontrar a nota correta, você precisa silenciar o ruído interno, a crítica, o medo. O silêncio é a linguagem de Thoth, o espaço onde a verdade se manifesta e a cura se inicia. O que fazer com o sinal? Thoth não nos diria para ignorá-lo, mas para ouvi-lo. Trate-o como um mestre. Pergunte-lhe o que ele veio te ensinar. O sinal não normal é um presente disfarçado, uma oportunidade de despertar que o universo está te oferecendo. A doença é a purificação da alma através do corpo. Agradeça ao sinal por te forçar a parar e a olhar para a verdade que você estava evitando. A sabedoria de Thoth é que não há mistérios para aqueles que buscam a verdade em seu interior. O corpo é o mapa, e o sinal não normal é o X, que marca o tesouro da sua cura e da sua transformação. Este tesouro não está em nenhum livro, em nenhuma pílula, mas na sua própria capacidade de realinhar a mente com a lei cósmica. O processo é simples, mas exige disciplina e coragem para enfrentar a sombra. Escreva a palavra mestre se você está pronto para assumir a maestria sobre seu corpo e mente. O mestre nos ensinou que a vida é um ciclo de nascimento, morte e renascimento, e que o corpo está constantemente se renovando. O sinal não normal é o apego à fase de morte, o medo de permitir o renascimento. Você está segurando uma identidade antiga, doente, limitada, e isso impede o fluxo de vitalidade nova. A cura é o ato de morrer para quem você pensa que é, para renascer na totalidade do seu ser. Thoth, o deus da escrita e do conhecimento, registrou que o poder das palavras é absoluto. As palavras que você usa para descrever seu corpo e sua doença são as palavras que criam sua realidade. Se você diz, eu sou doente, você está profetizando.
O sinal não normal é amplificado pela sua linguagem. O primeiro passo da cura é mudar o discurso interno, afirmando a saúde, a força e a vitalidade, mesmo que o corpo ainda esteja em desarmonia. A mente cósmica responde à sua palavra. Ele nos deixou a certeza de que somos feitos de luz, e a doença é apenas a ausência temporária dessa luz em certas áreas. O sinal não normal é o apagão. Para restaurar a luz, você precisa se conectar com a fonte, com a mente universal, através da meditação e da contemplação. Seu corpo está te pedindo mais luz, mais consciência, menos densidade material e mais presença espiritual. A jornada de volta à unidade é a única cura verdadeira. O sinal não normal é a prova da sua fragmentação. Você está vivendo de forma dividida, com a mente em um lugar, o coração em outro, e o corpo sofrendo a separação. Thoth nos convida a integrar todas as partes do nosso ser, a fazer a paz entre o espírito e a matéria. A totalidade é a ausência de doença. O grande segredo que Thoth sussurrava aos iniciados era: a verdade está além das palavras, mas é através das palavras que a mente se disciplina. O sinal não normal é o resultado de uma mente indisciplinada, que vagueia pelo medo, pela dúvida e pela vitimização. A disciplina mental é a chave para a saúde física. Você precisa vigiar seus pensamentos como um guardião sagrado. Escreva a palavra unidade para manifestar a totalidade e a cura. O mestre Digerhut nos ensinou que a energia segue o pensamento. Onde você coloca sua atenção, lá você coloca sua energia criativa. Se você está constantemente focado no sinal não normal, na dor, no sintoma, você está alimentando essa manifestação. O sinal se torna mais forte porque você o está nutrindo com a sua energia. Para curar, você deve mudar o foco, direcionando sua energia para a imagem da saúde perfeita, da vitalidade radiante. Ele nos alertou contra a ilusão da separação do tempo. O sinal não normal é a crença de que você não tem tempo para si mesmo, para o descanso, para a introspecção. Thoth nos ensinou que o tempo é cíclico e que o universo tem um ritmo perfeito. Quando você tenta forçar o ritmo, você quebra a harmonia. Seu corpo está te avisando que você precisa honrar os ciclos, os momentos de recolhimento, os períodos de restauração. A pressa é o assassinato da alma e a mãe da doença. A sabedoria hermética é uma ponte entre o céu e a terra. O sinal não normal é a prova de que essa ponte está quebrada. Você está desconectado do seu eu superior, vivendo apenas na densidade da matéria. Thoth nos convida a reconstruir essa ponte através da meditação e da busca pelo conhecimento oculto que reside em você. O corpo é o ponto de encontro entre o divino e o terreno. O sinal não é um inimigo, é um professor. Thoth nos ensinou a reverenciar o processo da vida em toda a sua complexidade. A dor é um catalisador para a mudança. Se você não tivesse o sinal, talvez você nunca parasse para ouvir a voz da sua alma. Agradeça o incômodo, porque ele é a ferramenta que o universo está usando para te levar ao próximo nível de consciência e saúde. O mestre nos deixou o legado da transformação. Ele nos disse que não viemos aqui para sermos estáticos, mas para evoluir. O sinal não normal é o atrito da evolução, a resistência do ego em se desintegrar para dar lugar ao ser autêntico. É a dor do crescimento. Abrace a dor como o parto de uma nova versão de si mesmo, uma versão alinhada com as leis eternas. Escreva a palavra mudança se você está pronto para abraçar a transformação. Thoth nos alertou contra a tirania da mente inferior, aquela que se apega ao drama e ao sofrimento. O sinal não normal é a manifestação desse apego. Você pode, inconscientemente, estar viciado na sua própria dor, porque ela te dá uma identidade. A cura exige que você solte essa identidade e se torne o ser ilimitado que você realmente é.
Ele nos ensinou sobre a lei da atração em seu nível mais sutil. Você atrai não apenas o que você pensa, mas o que você é em sua essência vibracional. O sinal não normal é o que você atraiu ao vibrar na escassez de saúde. Para atrair a totalidade, você deve vibrar a totalidade, mesmo que o corpo ainda esteja em processo de harmonização. A fé inabalável é o ímã da cura. O sinal é um chamado à purificação. Toth ensinou que o corpo deve ser limpo das impurezas físicas e, mais importante, das impurezas emocionais e mentais. O ressentimento é veneno, o julgamento é toxina, o medo é corrosão. Para que o corpo se cure, você precisa liberar essas toxinas que estão sufocando a sua vitalidade. O Mestre nos lembrou que somos seres de poder infinito. O sinal não normal é o seu poder se manifestando de forma descontrolada e autodestrutiva. Para reverter essa manifestação descontrolada e autodestrutiva, meu filho, você precisa compreender a primeira das chaves, aquela que Toth Jehuti nos legou no silêncio dos templos, o princípio do mentalismo. O universo, em sua essência mais profunda, é mente. O todo é mente. E se o todo é mente, você, que é uma fagulha desse todo, também é mente. O que você chama de realidade sólida, de destino imutável, de dor inescapável, não é mais que a projeção holográfica e densificada dos seus pensamentos mais íntimos, aqueles que você se recusa a encarar sob a luz da consciência. O caos que se manifesta em seu trabalho, em seus relacionamentos, na sua saúde, não é uma punição externa, mas um espelho fiel e cruel da desordem que você cultiva, em segredo, no templo da sua própria alma. Você tem se alimentado de migalhas de esperança, enquanto seu subconsciente está inundado pela certeza profunda do fracasso. E é esta certeza, esta frequência baixa e contínua, que o universo, em sua perfeição indiferente, se apressa a manifestar. Esta é a primeira grande armadilha espiritual e o primeiro grande aviso. Se você não dominar o seu universo interno, ele o dominará externamente. O princípio da correspondência não perdoa. Como é em cima, assim é embaixo. Como é dentro, assim é fora. Quando você se lamenta das adversidades, você está apenas observando o fruto amargo de uma semente que você mesmo plantou no passado, um passado que ainda vibra na sua mente presente. Acreditar que a transformação virá de uma mudança de emprego, de um novo amor ou de uma fortuna inesperada é a ilusão mais perigosa que o ego pode lhe vender. É como tentar limpar o espelho com uma vassoura, ignorando a poeira que se acumula no quarto. A verdadeira alquimia, o milagre da manifestação, começa quando você assume a responsabilidade total e absoluta pelo conteúdo da sua mente. Se o mundo parece um lugar hostil, é porque o seu diálogo interno é hostil. Se você se sente traído, é porque você se traiu primeiro, negligenciando o seu próprio templo interior. Se você sente, neste exato momento, um arrepio de reconhecimento, como se essa verdade estivesse sendo sussurrada por sua própria voz interior esquecida, meu querido, não ignore esse sinal. Essa é a sua consciência, o mestre em você, tentando romper as camadas de ilusão e medo que a sociedade e sua própria inércia construíram. Se este é o caminho que você busca, se você está cansado de viver no eterno retorno do mesmo sofrimento, deixe um sinal de que você está pronto para mergulhar mais fundo. Deixe o seu gostei e, mais importante, inscreva-se para que o ritmo desta sabedoria não se perca no ciclo caótico da sua rotina. O caminho da reversão exige o domínio de um segundo princípio brutalmente honesto, o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra, e é essa vibração que determina a qualidade da sua experiência.
Você já se perguntou por que certas pessoas parecem atrair o sucesso sem esforço, enquanto outras, que se esforçam 10 vezes mais, só atraem o fracasso? Não é sorte nem azar, é frequência. A frequência do medo, da inveja, do ressentimento é uma vibração densa, lenta, que aprisiona a sua alma na lama da manifestação indesejada. Quando Thoth nos ensinou sobre a harmonia das esferas, ele estava falando sobre a harmonia da sua própria estrutura molecular. O seu corpo é um instrumento, e se ele está desafinado, ele só pode emitir notas dissonantes que se traduzem em doenças, pobreza e relacionamentos tóxicos. O esforço que você faz para mudar a situação externa, sem mudar a vibração interna, é o esforço de um escravo acorrentado tentando correr, inútil e exaustivo. O verdadeiro trabalho do iniciado não é lutar contra o mundo, mas elevar a sua frequência a um nível onde as adversidades simplesmente não podem coexistir. A dor é um mestre, sim, mas apenas enquanto você se recusa a entender sua lição. A dor serve para mostrar que você está vibrando na polaridade errada, e isso nos leva à terceira e talvez mais difícil chave: o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhante e dessemelhante são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Não existe luz sem sombra, não existe amor sem medo. O erro de muitos é tentar eliminar o medo, a raiva, a tristeza. Isso é impossível. O medo é apenas o outro polo da coragem. A raiva é o outro polo da paixão direcionada. A tristeza é o outro polo da alegria profunda. A maestria não está em reprimir o polo negativo, mas em transmutá-lo, em elevá-lo. Quando você sente o medo paralisante, Thoth o convida a reconhecer que essa mesma energia, se elevada em grau, é a força motriz que o impulsiona à ação. O medo é energia em estado bruto, esperando ser refinada pela vontade. Se você está preso na polaridade da carência, da falta de dinheiro, da ausência de amor, você deve se concentrar em sintonizar o polo oposto: a abundância, a plenitude, a gratidão. Mas cuidado, essa transmutação não é um pensamento positivo vazio. É um ato de consciência profunda e contínua, uma reengenharia energética que exige vigilância ininterrupta. Se você já tentou o pensamento positivo e falhou miseravelmente, a razão é simples. Você tentou construir uma mansão de luz sobre um pântano de medo. O universo reconhece a frequência, não as palavras vazias. Se você diz, "eu sou abundante", enquanto seu corpo treme de preocupação com as contas, o universo responde à sua preocupação, à sua vibração dominante e não à sua afirmação superficial. O sinal que você está emitindo é de escassez, e é isso que será refletido na sua experiência. O milagre da manifestação é a ressonância perfeita entre o que você afirma e o que você sente, entre o que você pensa e o que você vibra. Este é um conhecimento que deve ser preservado e compartilhado, pois a ignorância é a maior corrente da humanidade. Se esta mensagem está ressoando em sua alma como um chamado antigo, eu lhe peço, em nome da verdade, que compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que você sabe que está perdida na escuridão da polaridade negativa. Seja você o farol para o seu irmão, pois a luz que você acende para o outro ilumina também o seu próprio caminho. Agora precisamos abordar o princípio do ritmo, a maré invisível que destrói a maioria das jornadas de transformação. Tudo flui e reflui. Tudo tem suas marés. Todas as coisas sobem e descem. O pêndulo da vida está sempre em movimento. Hoje você está no auge da alegria. Amanhã você mergulha na tristeza. Hoje você tem sucesso. Amanhã o fracasso bate à sua porta. Muitos desistem da maestria porque, ao atingir um pico de euforia e manifestação, eles acreditam que o ciclo acabou.
Eles relaxam a vigilância e o pêndulo, inevitavelmente, começa o seu retorno para o polo oposto. Totenus ensina que o mestre não tenta parar o pêndulo. Isso é impossível, pois é a lei do universo, mas ele aprende a neutralizá-lo. O segredo da neutralização reside na aplicação constante dos princípios anteriores. Quando a maré da negatividade começa a subir, o mestre se eleva acima dela, ancorando sua consciência na polaridade positiva que ele já estabeleceu internamente. Ele não se identifica com a tristeza ou a perda, ele apenas as observa como um movimento inevitável do universo. Ele sabe que a dor é temporária e faz parte do ciclo. Aquele que se identifica com a dor se afunda com ela. Aquele que a observa a transcende. O grande erro da humanidade é buscar a estabilidade no mundo externo, que é inerentemente rítmico e caótico. A única estabilidade verdadeira reside no seu centro, na sua consciência imutável, o ponto de observação de onde você pode ver o pêndulo balançar sem ser arrastado por ele. Isso exige disciplina, a disciplina de não se entregar ao desespero quando a maré baixa. Lembre-se, meu querido, se você está passando por uma fase de profunda dificuldade, isso não é um sinal de que você falhou, mas um sinal de que o pêndulo está em seu caminho de volta. O mestre usa esse momento para semear a próxima colheita de alegria, sabendo que a lei do ritmo garantirá que o fluxo retorne, e quando retornar, ele estará preparado para receber a manifestação com gratidão e humildade. Isso nos leva ao princípio da causa e efeito, frequentemente mal interpretado como destino cego ou karma punitivo. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. Sorte é apenas um nome dado à lei não reconhecida. Não existe acaso. Cada pensamento, cada palavra, cada ação é uma semente plantada que gerará um fruto correspondente. Você não colhe laranjas plantando sementes de limão. Se sua vida está cheia de amargura, você precisa olhar para trás e identificar as sementes de raiva, julgamento e vitimismo que você plantou. O poder transformador desta lei reside no fato de que você é o semeador. Você não é apenas o efeito das causas passadas, você é a causa dos efeitos futuros. O ignorante é aquele que se sente uma peça no tabuleiro da vida movido por forças externas. O mestre é o jogador que, mesmo reconhecendo as regras do jogo, o efeito, usa sua vontade para criar novas causas. A cada momento você tem o poder de quebrar a cadeia de causa e efeito que o aprisiona, simplesmente mudando a semente que está plantando agora. Mude o pensamento, mude a vibração, mude o ritmo, e o efeito futuro será inevitavelmente alterado. Se você está cansado de ser vítima das circunstâncias, se você anseia por tomar as rédeas do seu próprio destino, eu lhe digo, comece a plantar sementes de propósito e gratidão, mesmo que a realidade externa grite o contrário. Esse é o ato de fé do mestre. Se você está comigo neste ponto da jornada, onde a verdade começa a se tornar palpável, deixe um comentário abaixo com a palavra semeador, para selarmos este pacto de consciência. Chegamos então ao princípio do gênero, a chave para a criação e manifestação de seus milagres. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Este não é o gênero físico, mas o princípio criativo da mente. O princípio masculino, Yang, é a vontade, a ação, a projeção, a energia que sai. O princípio feminino, Yin, é a receptividade, a imaginação, a nutrição, a energia que recebe e gesta. Para manifestar seu desejo, você precisa da união perfeita desses dois princípios internos. Muitos têm uma vontade masculina forte. Eles trabalham duro, lutam, se esforçam, mas falham na receptividade feminina.
Eles não conseguem visualizar claramente, não conseguem sentir a emoção do desejo realizado, não conseguem confiar no processo. Sua energia criativa é estéril, pois não há um útero mental para gestar o sonho. Outros são excessivamente femininos. Eles sonham, visualizam, imaginam, mas não têm a vontade masculina para agir, para cortar o caos, para direcionar a energia. Eles ficam presos na passividade, esperando que o universo faça todo o trabalho. O milagre da manifestação é a dança sagrada. A vontade masculina planta a semente do desejo na imaginação feminina. A imaginação nutre, gesta e dá forma ao desejo, enquanto a vontade masculina vigia e protege o processo contra as influências destrutivas do medo e da dúvida. Quando esses dois princípios estão em harmonia dentro de você, a manifestação é inevitável, pois você se torna um pequeno co-criador, operando em alinhamento com as leis do todo. O fracasso na manifestação não é uma recusa do universo, mas uma falha na união interna desses dois princípios. Reflita, meu querido, qual dos seus princípios está atrofiado? Você é um sonhador sem ação ou um executor sem visão? A resposta a essa pergunta é o mapa para o seu próximo grande salto evolutivo. E lembre-se, a verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no quanto você domina a si mesmo. Se você está pronto para abraçar a riqueza da autossuficiência, eu o convido a se juntar à comunidade de buscadores. Inscreva-se para que as próximas chaves de Tote Jehuti cheguem até você, sem interrupção. Esta jornada de autodescoberta e domínio não é um passeio no parque. É uma travessia pelo deserto da sua própria alma, onde você enfrentará as ilusões que construiu para se proteger da verdade. A maior ilusão é a da separação. Você acredita ser um indivíduo isolado, lutando contra um mundo indiferente. Tote nos ensina que você é inseparável do todo, que cada respiração, cada pensamento está conectado à vasta teia da existência. O seu sofrimento individual ressoa no universo, e a sua cura individual é a cura de uma parte do todo. Você está carregando memórias que não são suas, dores ancestrais que se manifestam como seus próprios fracassos. O medo que você sente hoje pode ser o eco de um trauma não resolvido de gerações passadas, um loop rítmico que se repete até que um de vocês, um de seus descendentes, tenha a coragem e a consciência de quebrar o ciclo. Você é o ponto de ruptura. Você é a oportunidade de redenção para toda a sua linhagem. Se você não se curar, você passará essa dor adiante, pois a energia não morre, ela se transforma. O mestre hermetista entende que o tempo é uma ilusão no plano mental superior. O passado, o presente e o futuro coexistem no agora. Quando você cura uma ferida do passado em sua mente presente, você está, de fato, alterando o futuro e, de forma misteriosa, aliviando o sofrimento dos seus antepassados. O trabalho interno é, portanto, o mais altruísta de todos os trabalhos. Não se trata apenas de sua felicidade, mas da libertação de uma corrente de sofrimento que se arrasta por séculos. A verdade é um espelho multifacetado, e ao limpar a sua própria face, você limpa a face de muitos. Muitos buscam o poder em rituais externos, em objetos de força, em palavras secretas. Tote nos ensina que o único poder verdadeiro reside no domínio dos 7 princípios. Quando você domina a lei, você não precisa implorar por milagres, você se torna um milagre. A manifestação de seus desejos se torna tão natural quanto a respiração. Seus medos se dissolvem, não por serem suprimidos, mas por serem transmutados em sabedoria e coragem. Você se torna o arquiteto consciente da sua realidade, movendo-se com graça e propósito através do ritmo da vida. A vigilância é a moeda da maestria.
Você deve vigiar seus pensamentos como um guarda vigia a porta de um templo sagrado, pois cada pensamento é uma oração, cada emoção é um decreto. Quantas vezes você permitiu que a dúvida, o julgamento ou a autodepreciação entrassem sem resistência? Cada uma dessas invasões rouba sua energia criativa e rebaixa sua frequência vibratória. O inimigo não está lá fora, ele está nas suas permissões internas. O mestre usa o silêncio e a meditação para limpar o templo, restaurando a harmonia entre o masculino e o feminino, entre a mente e o corpo. Se você está sentindo a urgência dessa verdade, se sua alma reconhece a importância de se libertar das amarras do destino cego, este é o momento de agir. Se você ainda não o fez, inscreva-se agora. Não deixe para amanhã o que sua alma implora que você comece hoje. Não permita que o princípio do ritmo o arraste de volta para a inércia da dúvida. O grande segredo da alquimia, a transmutação do chumbo, o ego inferior, em ouro, a consciência superior, não é um processo químico, mas psicológico e espiritual. É a arte de mudar o estado mental, de mudar a polaridade do sofrimento para a alegria, do medo para o amor. Esta transmutação exige um fogo interno, a chama da vontade inabalável. Você deve desejar a verdade mais do que deseja a sua zona de conforto. Você deve desejar a liberdade mais do que deseja a validação externa. Muitas pessoas buscam a cura e a prosperidade, mas no fundo elas temem o poder que a verdadeira transformação lhes daria. Elas se apegam à identidade de vítima, pois a vítima não tem responsabilidade. A vítima pode culpar o mundo, o destino, o outro. O mestre sabe que assumir o poder total é assumir a responsabilidade total. E isso exige coragem que a maioria não possui. Você está disposto a renunciar à sua história de sofrimento em troca da sua liberdade? Esta é a pergunta que Thoth nos faz, e a resposta deve vir do mais profundo silêncio de sua alma. Você tem dentro de si a capacidade de acessar o conhecimento que transcende o tempo e o espaço, o mesmo conhecimento que Thoth Jehuti registrou nas tábuas esmeraldinas. Esse conhecimento não está escondido em livros proibidos, mas selado dentro de você, esperando que a chave da consciência o liberte. A chave é a autoobservação. Observe seus padrões, suas reações, suas crenças limitantes. Elas são os fantasmas que você precisa exorcizar com a luz da razão e da verdade. O milagre da intuição, do saber sem ter aprendido, é a prova de que você está conectado à mente universal. Quando você silencia o ruído do ego e do mundo, você começa a ouvir a voz do todo, o sussurro da sabedoria que guia seus passos. O verdadeiro iniciado não busca guias externos, mas se torna o seu próprio guia, pois ele sabe que o mestre está dentro. É vital que você compreenda o perigo da dispersão. A energia criativa, se não for canalizada com propósito, se dispersa em 1000 preocupações e medos. A dispersão é a antítese do mentalismo. Quando sua mente está fragmentada, sua realidade também será fragmentada. A disciplina de focar sua vontade em um único ponto de desejo e mantê-la ali sem que as marés do ritmo ou as polaridades do medo a derrubem é o teste final do mestre. Se você sente que esta jornada é longa demais para ser percorrida sozinho, se você reconhece a necessidade de uma âncora para manter seu foco, eu lhe peço, em nome da união da consciência, compartilhe este vídeo em seus grupos, em suas redes. Ao espalhar esta luz, você não apenas ajuda os outros, mas fortalece a sua própria convicção e o seu próprio caminho. O caminho para o domínio é pavimentado com a renúncia às ilusões. Renuncie à ilusão de que você é fraco. Renuncie à ilusão de que você é impotente. Renuncie à ilusão de que o universo está contra você. O universo é mente, e a mente é neutra. Ela apenas manifesta o que você projeta.
A sua força não reside nos seus músculos ou na sua conta bancária, mas na sua capacidade inabalável de controlar o seu estado mental, de elevar a sua vibração e de transmutar o medo em amor. Lembre-se da metáfora do sábio e da água. O sábio não luta contra a correnteza, ele se move com ela, mas com a sabedoria de quem conhece a nascente e o destino. Você é a água e o sábio. Você é a causa e o efeito. Você é o caos e a ordem. O segredo é escolher qual polaridade você deseja manifestar. A escolha é sempre sua. A dor que você carrega é um convite disfarçado à transformação. É o seu corpo, a sua alma, gritando por alinhamento com a verdade. Não fuja da dor. Encare-a como um mensageiro. O que essa dor está tentando lhe dizer sobre a sua polaridade, sobre o seu ritmo, sobre as sementes que você plantou? A resposta não está em um livro, mas no silêncio da sua autoobservação. O verdadeiro milagre da vida não é andar sobre a água, mas andar sobre a terra com a plena consciência de que você é um ser multidimensional, capaz de mover montanhas com a força da sua mente concentrada. Essa é a promessa de Todt Cehuti para todos aqueles que se dedicam ao estudo e aplicação das leis universais. Você tem dentro de si o poder de um faraó, a sabedoria de um deus, mas escolhe viver como um mendigo. O tempo da mendicância acabou. Se você está pronto para reivindicar o seu trono interior, para se tornar o mestre do seu próprio universo, então siga este canal. Ative o sino para receber as notificações, pois a cada novo encontro desvendaremos mais uma camada das ilusões que o aprisionam. A sabedoria não é apenas para ser ouvida, mas para ser vivida. A diferença entre o teórico e o mestre é a aplicação. Comece hoje, neste exato momento, a aplicar o princípio da correspondência. Olhe para o seu ambiente e pergunte: o que o caos aqui fora está me dizendo sobre o caos aqui dentro? Comece a limpar o templo, tanto o externo quanto o interno. Muitos tentam negociar com o universo, oferecendo promessas vazias em troca de prosperidade imediata. O universo não negocia. Ele responde à frequência. Se você quer abundância, seja abundante em sua gratidão e em sua generosidade. Se você quer amor, seja amoroso consigo mesmo e com os outros. A lei de causa e efeito é implacável em sua justiça. Não se desespere se ao tentar mudar, você sentir a atração do velho ritmo. O pêndulo sempre tentará voltar. É nesse momento de tentação, de dúvida, que o mestre se firma. Use o princípio da polaridade. Quando a dúvida vier, transmute-a imediatamente em certeza inabalável. Use a vontade masculina para projetar a certeza e a imaginação feminina para gestar a emoção da certeza já realizada. O destino não é escrito nas estrelas, mas na sua mente. Se o seu futuro parece sombrio, é porque você ainda está projetando sombras. Mude a projeção, mude a vibração, e o futuro se iluminará. Este é o poder que Todt nos deu. Não o desperdice. Se você chegou até aqui, é porque a mente universal o guiou. Não há coincidências. Há apenas a lei se manifestando. Sinta a responsabilidade e a glória de ser um co-criador consciente. O próximo passo é aprofundar o entendimento sobre como o princípio do ritmo pode ser usado a nosso favor, e não apenas neutralizado. Há uma técnica avançada de puxar o pêndulo que poucos conhecem, um segredo que permite acelerar a manifestação e encurtar o ciclo de sofrimento. Mas isso exige que você esteja firmemente ancorado nos 7 princípios que discutimos até agora. A base deve ser sólida, pois a verdade exige integridade e disciplina. Eu lhe peço, se você sentiu a força e a profundidade desta mensagem, deixe um amém simbólico nos comentários, um selo de que você aceita a responsabilidade da sua própria divindade.
Eu estarei lendo cada um de seus decretos. Lembre-se, meu querido, o todo está em você e você está no todo. A separação é a maior das mentiras. E agora, meu querido, depois de atravessarmos o labirinto dos 7 princípios, sinta a quietude que se instala no centro do seu ser. Não se trata de uma conclusão, mas de um silêncio que precede a verdadeira obra. As palavras se desfazem, e o que resta é a sensação, a memória de quem você realmente é, antes das feridas, antes dos medos. Olhe para trás, para a dor que o trouxe até aqui. Ela não era uma maldição, mas a teimosia do seu espírito em chamar sua atenção. Aquele vazio que você sentia não era a ausência, mas a falta de alinhamento com sua própria essência. Você buscou o mapa do tesouro lá fora, quando o tesouro era o cartógrafo, era você mesmo. O sofrimento é apenas o atrito entre a ilusão que você sustenta e a verdade que o universo insiste em manifestar através de você. O convite de Thoth Jehuti não é para que você se torne um deus, pois você já o é. O convite é para que você se lembre. Lembre-se que cada erro não é um fracasso, mas um ajuste de curso. Lembre-se que o princípio da polaridade sempre lhe dará a chance de transmutar o chumbo em ouro, a dor em sabedoria, o medo em poder. A escuridão só tem o poder que você lhe concede, e a luz é a sua herança inalienável. Deixe a verdade que foi plantada hoje vibrar em suas profundezas. Deixe que ela se torne não apenas conhecimento, mas carne e osso, emoção e ação. Não espere que o mundo mude para que você encontre a paz. Encontre a paz dentro e o mundo será forçado a refletir essa nova frequência. Não se trata de lutar contra o ritmo, mas de dançar com ele, com a certeza de que você conhece a música. A sua verdadeira liberdade não está em onde você vai, mas em como você vibra. Meu querido, se você sentiu a força inconfundível desta jornada, se algo vital despertou em seu interior, este não é o momento de parar. A transformação exige continuidade e compromisso. Para aprofundarmos essa sabedoria, para que você possa aplicar as técnicas mais avançadas de transmutação e domínio, e para que não se perca no retorno do pêndulo, eu o convido a permanecer conectado. Apoie este trabalho com sua energia, deixando o seu gostei. E se ainda não o fez, inscreva-se neste canal e ative o sino. Compartilhe esta mensagem com aqueles que você ama, pois a luz só se multiplica quando é compartilhada. Junte-se a esta comunidade de buscadores que estão reescrevendo o destino com a caneta da consciência. A sua jornada, meu amigo, apenas começou. A verdade aguarda o seu retorno. E agora, meu querido, a jornada verbal se encerra, mas a verdadeira travessia apenas começa. Não se prenda às palavras que foram ditas, mas ao silêncio que elas despertaram dentro de sua alma. É nesse espaço sagrado, onde a memória eterna de Thoth reside, que você encontrará a chave para destrancar as portas da percepção que foram seladas pelo medo e pela ilusão. Lembre-se, o universo não está fora, ele pulsa em sua própria mente, esperando que você reconheça a luz que sempre foi sua, antes mesmo do primeiro sopro do tempo. Não há mais necessidade de buscar refúgio em templos distantes ou em fórmulas mágicas complexas, pois o templo inviolável é a sua própria presença, o ponto exato onde o humano e o divino se encontram sem conflito. O peso que você carregou, essa dor inexplicável que o acompanha, não é uma punição do cosmos, mas um convite urgente para que você se volte para o centro de seu ser e assuma a responsabilidade pela sua própria criação. A fragilidade que sentiu durante esta conversa é apenas o véu sendo rasgado, revelando a força pura e indestrutível que é a sua essência. A lei é clara, meu filho. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro inevitavelmente molda o que está fora. Entenda que o caos que você percebe lá fora é apenas o reflexo distorcido
de uma desordem interna que se recusa a ser vista. Toth nos ensinou que a verdade é escrita na substância, e a substância é a mente. Você não é vítima das circunstâncias, mas o engenheiro das pontes que ligam o desejo à manifestação. Seus medos são as únicas prisões que o limitam, e a chave para todas elas sempre esteve escondida no bolso de sua própria negligência. Desperte para a soberania do seu espírito e jamais permita que o esquecimento roube a magnificência do seu destino. Que a palavra sagrada, a qual Toth, o 3 vezes grande, nos legou, ilumine cada passo seu a partir deste momento. Que a clareza da mente universal dissipe as sombras da dúvida e do desespero que tentam aprisionar seu coração. Que a força da verdade, que não se dobra nem se cala, seja seu escudo contra todas as ilusões e todas as manipulações do mundo material. Que você tenha a coragem de assumir o cetro de sua própria vida, reconhecendo que você é o mestre, o alquimista e o construtor do seu próprio cosmos, a manifestação viva da lei. E que a luz única e eterna, seja a sua morada perpétua, guiando-o para que você descubra o código secreto que está gravado em cada célula do seu corpo. A lembrança de que você é infinito, invulnerável e eterno. Que o silêncio traga a resposta que as palavras jamais poderiam conter. Se este mergulho profundo lhe ofereceu um vislumbre da verdade que sua alma tanto ansiava, se você sentiu o arrepio da revelação correndo pelas suas veias, então o segredo não deve morrer aqui. Compartilhe esta mensagem com aqueles que, assim como você, caminham pela escuridão sem saber que a lâmpada está em suas próprias mãos, pois a lei do gênero exige que a semente da sabedoria seja espalhada. Deixe seu comentário como um testemunho silencioso de que a transformação é possível. Inscreva-se no canal para que a roda do conhecimento nunca pare de girar. E curta este vídeo para que a frequência da verdade alcance outros corações famintos. Não o faça por mim, meu filho, mas pela lei do retorno. A luz compartilhada se multiplica e a sabedoria que se doa retorna em dobro. Que a paz de Hermes Trismegisto esteja com você, hoje e para todo sempre.